Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula dessa semana. No conteúdo da gente dessa semana, a gente vai falar sobre a origem do povo brasileiro, né? A gente já viu aí em vários outros momentos, não só em geografia, mas também em história, que a população brasileira, ela não é uma população pura. Ela passa por um processo de miscigenação, né? Que são a mistura de raças. O único povo originário, né, como se diz, do território brasileiro eram os índios, né, os povos indígenas, que ainda existem, só que também já não tão puramente como antes, né. Acaba que, o que é que acontece? No processo de colonização, muitos desses índios acabaram sendo assassinados, né. Era uma forma que os portugueses encontraram de se colocar no poder, e aqueles que eram de contra, que no caso eram donos da terra, né, se colocaram como oposição e tiveram as consequências injustamente, obviamente, já que o lugar era deles, acabaram que sendo aí assassinados. Isso porque como eu disse antes, com a chegada dos portugueses e o desejo de colonizar essas terras, eles queriam ocupar e queriam mostrar aí serviço, né? Queria mostrar quem manda nesse novo território. Nesse novo não, né? Nesse território. E aí muitos índios acabam que morrendo aí através dos atentados causados pelos portugueses. Com isso, o número de povos originários, né, do território brasileiro acaba que sofrendo um grande abalo, né? A quantidade que era exorbitante acaba que sendo reduzida drasticamente em decorrência desses fatores. Quando começa o processo de escravização, que os africanos vêm para o Brasil, né? Vêm não, né? Eles são trazidos forçadamente para o Brasil, já começa aí um processo de miscigenação, né? A gente tem os povos originários, a gente tem os portugueses e os povos africanos. O muito que não se conta é que os próprios portugueses começaram a ter relações com negras, né? Escravizadas, que eram tiradas do bloco, né, que eles eram aprisionados para trabalhar nas casas, e isso eles acabavam que traindo suas esposas com essas escravizadas, né, assim como também tem o processo de miscigenação com os povos originários, onde eles também têm relações com os negros, já que ambos eram tratados de início como escravos, tanto os índios como os africanos, né? E aí já começa um processo de miscigenação. Com o passar dos anos, do século XIX, vem a chegada dos imigrantes no território. Esses imigrantes são quem? Italianos, alemães e japoneses. E aí é quando o caldeirão fica ainda mais misturado, né? O processo de escravização já tem sido abolido, mas aqueles africanos que foram trazidos para cá continuam vivendo no Brasil, claro, os que sobreviveram, e começam também a montar suas famílias no solo brasileiro, e independente de ser africano, de ser indígena, não importa, eles também têm a sua relação, e através dessas relações começa uma mistura de etnias, né, de raças aqui no território brasileiro, tudo em decorrência desse processo de formação do território. Então, hoje no Brasil, a gente não pode dizer que existe uma raça pura, porque é difícil ser comprovado isso, já devido a tantas outras misturas que foram feitas ao longo dos séculos, né? Uma coisa que é óbvia é que o território brasileiro é muito diverso em questões culturais, em questões étnicas, tudo em decorrência dessa mistura de povos que vieram ocupar o território, certo? Uma questão também que fala aí sobre o território brasileiro, que envolve também a população, é a distribuição e a dinâmica dessa população dentro do território. Por quê? Para a gente saber se um país ele tem uma população alta, a gente faz um processo matemático aí. A gente divide a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, assim, por maior que seja o Brasil, quando essa conta ela é feita, a gente vai saber quantos habitantes ocupam o território brasileiro e se é um país populoso ou não, tá? Porque não necessariamente quer dizer que se a população tem um nível alto, quer dizer que ela é
um país populoso. Quando se fala da distribuição de terras também, né, o processo de ocupação desse território, ele também é muito irregular, porque há áreas do território que tem uma população mais concentrada, diferente de outras, né? E até o mapa que tem aí na página 98, ele vem trazendo essa retratação, que as populações, elas se concentram mais nas áreas urbanas, na fachada litorânea, né? E aí, ao norte do país, que é onde predomina praticamente a Amazônia, o índice populacional ainda é baixo em relação a todo o território, certo? Quando se fala do crescimento populacional, a gente tem alguns conceitos, que a taxa de natalidade, né? Que significa o número de crianças que nascem em todos os anos. A gente tem a taxa de mortalidade, que fala sobre o número de falecimentos que ocorreram. E a gente tem também a questão da taxa de crescimento natural ou vegetativo, que é quando é comparado o número de natalidade com o número de mortalidade, para ver qual dos dois se excedem ou se eles se mantêm estáveis, certo? E aí a gente vai ver também sobre a questão da estrutura etária e ocupacional dessa população. Quando se fala de estrutura etária, gente, a gente vai ter 3 divisões: a de crianças, a de jovens a adultos, a de adultos a idosos e de idosos, que é baseado mais ou menos aí de 50 até 90 anos, que é a média de idade, né? Quando se fala de uma estrutura etária, a gente faz um estudo desde os bebês que nascem em um ano até a expectativa de vida dessas pessoas, até a idade máxima que elas podem chegar a viver, certo? A gente vai dar continuidade nesse assunto na sala de aula, por necessidade mesmo de se aprofundar, para vocês entenderem toda essa logística da questão etária, certo? Aos que estão remotamente, qualquer dúvida que surgir durante a leitura do conteúdo e mesmo assistindo o vídeo, vocês podem me procurar no privado, que eu tiro as dúvidas que forem surgindo, tá certo? Um grande cheiro para vocês e a gente se encontra em breve.